Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moré Tel Hotz, historiador, hebraísta e estudante de rabinato. E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente vai falar de um assunto que é um dos meus preferidos. A gente vai falar de viagem. Viagem. É uma delícia viajar. Afinal de contas, Tel, o judeu viaja diferente das outras pessoas? Sim. Viaja. Eu não sei. Estamos terminando por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Quer dizer, eu acho que, eu acho que toda pessoa que viaja, depende, tem vários objetivos uma viagem, né? As Sim, pessoas exato. que viajam pelo mundo e tudo mais, tem uma certa noção de que eu quero adquirir conhecimento, cultura e tudo mais, e eu vejo isso presente tanto em judeus quanto em não judeus. Mas existem características muito específicas do judeu quando ele viaja, e eu acho que é interessante a gente abordar isso, e como que o turismo, no final, faz parte da nossa identidade, né? Da nossa identidade, né? Aliás, uma identidade já bem longa, quer dizer, desde a diáspora, a gente não estava viajando porque a gente queria. Então eu acho que isso é uma das primeiras coisas que a gente precisa definir aqui também, né? E quando a gente fala de judaísmo, a gente pode falar de coisas atuais e de coisas de muitos anos atrás. E acho que tem essa diferença também, né? Existe a viagem que a gente faz porque a gente quer, e eu diria que em 2023, felizmente, esse é o tipo de viagem mais comum que a gente tem. Mas na história do povo judeu tem muita viagem que foi feita a revelia, a contragosto, né? Forçadas, né? Realmente o judaísmo se tornando ilegal em alguns... A presença judaica se tornando ilegal em alguns países. Tem várias expulsões da França, tem várias expulsões da Inglaterra, tem a expulsão famosa da Espanha, a expulsão de Portugal, não. Em Portugal teve a conversão forçada, e aí, diante disso, os judeus que conseguiam ficar, eles ficavam sob a sombra de serem esses judeus escondidos e que de repente a Inquisição podia pegá-los, enquanto outros falavam: puxa, eu queria tanto ficar em Portugal, mas agora que eles me converteram à força e eu vejo a situação que eu me encontro, eu não quero ficar aqui. E aí, por força do destino, por força da circunstância, não tem uma expulsão de Portugal, mas por força das circunstâncias, essa judiaria portuguesa vai se espalhar e vai para a Inglaterra, e vai para a Holanda, e vai para o norte da África, e vai para o Brasil, e vai para a América do Norte, e assim por diante, vai para a Turquia, vem para Jerusalém. Isso também é muito interessante. Existe uma vaga enorme de judeus portugueses que vão para Istambul, na época ainda Constantinopla, e de lá também chegam em Jerusalém, e é curiosíssimo. Aliás, a gente está em dívida aí com esse episódio sobre línguas judaicas, mas eu tô terminando meu curso. Aqui em Jerusalém existem grupos de pessoas mais idosas que ainda falam ladino. Infelizmente a língua não está passando para as novas gerações, então os últimos falantes estão meio que se perdendo, né? Mas quando se conversa com essas pessoas contam da genealogia delas, e são genealogias que vão até o século 17 e 16, 1500 e pouco, 1600 e pouco. São pessoas que estão vivendo em Jerusalém e transmitindo o idioma ladino, que é basicamente o português da época do século XVI, do século XV, misturado com espanhol. Era uma coisa meio híbrida, assim. É um português com sotaque espanhol, eu diria. As pessoas falam: o ladino parece muito com o espanhol. Ele parece mais com o português, para falar a verdade, mas com um sotaque espanhol muito forte. Mas, de toda forma, essa diáspora da judiaria portuguesa, ela é menos uma expulsão, mas ela também não é por vontade própria, né? Ela é força das circunstâncias, mas não tem um ato de expulsão. E a isso se soma uma figura que é conhecida, que é a do judeu errante também, que é sempre visto como alguém de fora no lugar em que está. Esse período que eu estou falando, na verdade, ainda casa, né, com outra coisa. Não, ele é posterior à ideia do judeu errante, mas esse período do século XV e XVI, ele ainda tem uma outra camada, que é justamente o período
período das grandes navegações. Então, os judeus viam a grande navegação como uma oportunidade de sair daquele lugar onde a qualquer momento pode haver uma perseguição. Então, quando tem o descobrimento da América e quando as navegações continuam e todo o comércio com as Índias, o que são as Índias? Se eram as Índias de fato ou se eram as Índias a América, e depois o descobrimento no século XVII da Austrália. Quer dizer, com as grandes navegações, os judeus também começaram a se espalhar para outros lugares, e aí eu diria que tem um pouco da força da circunstância, mas ali já tem muito da vontade própria, da vontade de abandonar esse lugar que o tempo todo tem alguma. Vai que em outro lugar a gente encontra uma possibilidade melhor, que né? não vai existir essas expulsões e assim por diante. A gente tem a oportunidade de criar junto e tudo mais. Agora, essa lenda do judeu errante é uma lenda medieval. Quando eu estou falando de medievo, a gente está falando ali do século VI, VII, talvez até antes, século V, por aí, até o século XIV, XV. No medievo, a teologia cristã vai desenvolver a ideia do judeu errante, que se torna uma lenda muito conhecida em toda a Europa entre os cristãos. Já que você levantou a bola do judeu errante, fala um pouco aí pra gente o que é essa lenda do judeu errante. Não sei se eu vou saber falar certo. Errante no sentido de que... errar no sentido de vagar, né? De andar, não de errado, não tem conexão com erro, né? E em alemão até eles chamam, é engraçado, o nome é bem diferente, eles chamam de der ewige Jude. Judeu eterno. É eterno, exato, é o judeu eterno, não é o judeu errante. E em inglês é the wandering Jew, é o judeu vagante. É caminhante, né? O caminhante, vagante, o que está viajando o tempo todo. Ele o tempo todo não é daqui. Então tem essa história. E eu não vou lembrar exatamente o porquê, mas eu acho que tem a ver com a questão da crucificação de Cristo. E aí o judeu é condenado a para sempre vagar. É isso, Theo, ou não? Essa é a base da lenda. Lenda, É engraçado que a lenda começa assim. Existia um judeu chamado Assuerus, o que é estranho, porque Assuero, no livro de Esther, é o rei da Ahasverosh, é o rei da Pérsia. Não vai ter um judeu. Não vai ter um judeu chamado Ahasverosh, um judeu chamado Assuero. O judeu poderia ser chamado Mordecai, mas não Assuero. Mas enfim, na tradição cristã é isso. Tecnicamente, ele é um dos caras que amaldiçoa Jesus quando Jesus está carregando a sua cruz rumo ao Calvário, e por isso ele acaba sendo condenado a vagar para o resto da eternidade. Então, esse judeu especificamente, essa pessoa da lenda, ela não morre e ela está condenada a vagar pelo mundo e não encontrar descanso em nenhum lugar, não encontrar um lugar seguro em nenhum lugar do mundo. Obviamente que dentro da tradição cristã, isso foi se transformando e a figura do judeu errante foi sendo transferida para o povo como um todo, como acontece com Judas. A malhação de Judas, a propósito, hoje a gente está gravando no domingo de Páscoa. 9 de abril de 23, Toda a tradição da malhação de Judas, ela veio acompanhada também de inúmeros massacres e pogroms. Não é bom falar em pogrom, porque pogrom é leste europeu, a origem do termo, mas em 1506, por exemplo, na ocasião da Páscoa, houve um grande massacre em Lisboa contra a comunidade judaica, cristã nova, sei lá o quê, como a gente pode chamar. Nesse momento ainda não está consolidado todo o marranismo, vamos dizer assim, ou a ideia de que são todos cristãos novos. Essa ideia da malhação de Judas, esse Judas virou o judeu. Então o judeu precisaria sofrer por ter matado Jesus. Então é uma derivação da tal da lenda do judeu errante. Lenda essa que foi... Isso se mantém, né? Assim... Não, e foi adotada. Ela nasce como uma coisa, um conto popular, mas ela começa a ser adotada por doutores da igreja. Então isso começa a entrar dentro da teologia, da noção teológica de
de que o judeu, no final das contas, não vai adotar o cristianismo. Existem judeus que vão adotar o cristianismo, mas via de regra não vai acontecer isso, e ele está fadado a esperar o fim do mundo, errando e sem receber a salvação, né? Sem receber Jesus, sem receber a salvação. E aí no retorno de Jesus, então esse povo está danado. Então, obviamente, isso vai desumanizar os judeus aos olhos da população cristã hegemônica na Europa. Uma população que não está sendo expulsa por ser cristã, né? Uma população que está no seu lugar, que é vista como original daquele lugar. E o judeu sempre visto como um estrangeiro. Até hoje, né? A gente fala disso no nosso primeiro episódio lá, para quem ainda não ouviu, pode voltar. É uma das primeiras coisas que a gente fala, né? Que é uma pergunta comum, assim, mas você é judeu daqui? Você é judeu de lá? Né? Você é judeu de onde? Né? A sua família mas você mesmo não é tem daqui? sotaque. E as pessoas ficam achando estranho, mas você é judeu, você não tem sotaque. Essa mentalidade de que o judeu sempre tem sotaque é uma mentalidade de longa duração. Ela vem de muito tempo atrás, quando os judeus estavam sendo expulsos de lugar para lugar, e até relativamente pouco tempo atrás, quer dizer, quando você tem no período da Segunda Guerra Mundial e muitos judeus vão sair da Europa e ir para outros lugares, então, realmente, nos anos 30 e 40, os judeus que estavam em São Paulo e os paulistanos que se deparavam com esses judeus, cruzavam com esses judeus no seu dia a dia profissional, o que fosse, ia notar o sotaque. Agora, que sotaque é esse? Pode ser um sotaque polonês, pode ser um sotaque árabe, pode ser um sotaque alemão, mas não importa, para o ouvido do brasileiro, era judeu, tinha sotaque. Com o tempo, para de ter todas essas imigrações. Nos anos 50 ainda tem a imigração dos países árabes, fugindo Egito, ali, né? do Egito e tudo mais, e chegam no Brasil. Estou usando sempre o Brasil como comparativo, obviamente isso acontece em outros lugares também, e de repente essa comunidade está se assentando aqui, já começa a ter a primeira geração nascida no Brasil, estudando no Brasil, que fala português como a língua mãe, e que já não tem mais sotaque. Mas aí o que acontece? Nos anos 70, uma figura, um judeu estrangeiro, se torna o judeu mais conhecido nas comunicações, que é o Rabino Henry Sobel. Que é português. Obviamente, apesar de ser português, viveu muito tempo nos Estados Unidos e falava com sotaque. Então aquilo só reforçou, não que o rabino tivesse essa intenção, mas aquilo reforçou na mentalidade geral de que o rabino tem sotaque. Como muitas vezes os estudos rabínicos não são feitos no Brasil e são feitos em outros lugares, era mais comum que judeus que tivessem estudado para ser rabinos saíssem dos seus lugares e viessem para o Brasil e para outros lugares, do que brasileiros saíssem para ir estudar e voltassem para o Brasil. Então, invariavelmente, você tinha o rabino com sotaque argentino, o rabino com sotaque alemão, o rabino com sotaque marroquino, o rabino com sotaque americano, árabe, né? com sotaque americano e assim por diante. Então, também hoje, em pleno 2023, muitos dos rabinos que atuam em São Paulo têm sotaque. Posso mandar um beijo pro Rabino Ruben lá da CIP? Né? Você tem o Rabino Ruben com sotaque argentino, obviamente, porque ele é argentino. Você tem o Rabino Davi Weitman com sotaque belga muito forte. Por quê? Porque ele é belga. Ele fala o português muito bem, mas ele tem sotaque. E isso ajuda nesse imaginário, né? Reforça. Vai ajudando e mantendo esse imaginário de que o judeu é necessariamente um estrangeiro. E isso é muito interessante de um lado, porque você tem já a quarta geração de judeus brasileiros e tudo mais, e é muito comum a gente ver judeus brasileiros falando: eu sou descendente de judeus. Quando eu ouço isso, eu me sinto um pouco... Já vi atores que falam isso. Eu sei que eles são judeus. Numa entrevista eles falam: eu sou descendente de judeus. E é curioso, por quê? Porque isso é a adoção de uma noção do judeu como estrangeiro. Judeu, então, era aquele que veio da Polônia, ou da Grécia, ou enfim, de que lugar fosse, que chegou com sotaque. Os outros são os descendentes desses judeus e são brasileiros, embora sejam judeus. Ainda, né? Ainda mantenham a religião. Mas isso tudo vai reforçando o imaginário, tanto de uma perspectiva do externo em relação ao judaísmo, quanto de muitos judeus em relação ao externo. E essa lenda reforçou dentro da teologia políticas religiosas da época que não foram políticas amistosas.
religiosas, né? Isso tudo justificava você expulsar o judeu do teu território. Isso tudo justificava você submeter obras judaicas, depois da imprensa, sobretudo, mas antes também, ainda quando eram só manuscritos, submeter à censura eclesial. E se a igreja não gostou do que está escrito, manda queimar. Você tem queima de Talmud, você tem queima de inúmeros... literaturas judaicas, né? Literatura judaica. E existe, por exemplo, um rabino que hoje é muito conhecido na literatura legal judaica, literatura alárrica, que é o Meiri. O Meiri, ele hoje é publicado, as pessoas estudam ele e tudo mais, e citam ele em novas respostas rabínicas hoje em dia. Mas até pouco tempo atrás, ninguém conhecia o Meiri. Por quê? Porque ele publicou e porque os seus livros foram queimados e praticamente não sobreviveu. Quando que ele vem à luz? Quando o Vaticano passa a ter relações diplomáticas com Israel, e na Biblioteca do Vaticano existe toda a obra do Meiri. Olha só. E aí Israel consegue ter acesso à obra do Meiri e passa a publicar o Meiri. Então hoje ele voltou à luz, mas simplesmente por conta disso, né? É uma literatura que podia ter desaparecido, simplesmente. Isso é bem interessante, esse panorama do judeu errante, né, que a gente fala. Inclusive ele foi tema de uma exposição no Museu Judaico, a Botânica Tirânica, que foi muito interessante, né? A artista Gisele Bergman, ela tem a ideia de fazer essa exposição a partir do momento em que ela quer comprar, acho que é uma muda dessa planta, e ela descobre que chama judeu errante, e que não só chama judeu errante, como ela é uma erva daninha, considerada, né, uma erva daninha. E aí isso dá todo o tom da exposição, que é muito bacana. A exposição, infelizmente, não está mais em cartaz, mas o catálogo pode ser comprado na loja do museu, se alguém quiser ter acesso a como foi todo o processo de criação dela, que é muito interessante. Só que eu acho que é uma coisa que fica ainda um pouco com a gente, a questão dessa errância, né, do wandering, que é como eles falam em inglês, né? Essa questão da impermanência num lugar, de ir de um lugar para o outro, dessa migração, que é uma coisa que acaba ficando meio que no DNA nosso, assim, é uma expressão ruim, a Natália Pasternak que me perdoe aí pelo uso dela. Eu acho que virou um comportamento atávico. Mas exato, é um comportamento atávico nosso, de que, assim, primeiro que mudar não é um problema, é sempre uma possibilidade. Eu gosto muito de viajar, por isso que eu brinquei no começo do episódio, né, falando, é um assunto que é um dos meus preferidos. Eu gosto muito de viajar, eu sempre fui para muitos lugares, já morei em outros lugares, e eu tinha um analista um psicólogo que ele falava para mim, você parece uma planta aquática. Você tem alguma raiz, mas você fica mudando de um lugar para o outro o tempo todo, conforme a maré vai, assim, conforme a Exato. corrente. Você parece uma planta aquática. Acho que sim, mas eu acho que isso não é um comportamento meu, eu acho que é um comportamento atávico judaico, assim. Você sabe que você tem sempre a possibilidade de ir para algum outro lugar, porque isso já foi feito tantas vezes que não é uma possibilidade que assuste. Exatamente. Aliás, aqui duas observações eu acho bem interessantes. Obviamente, como em Israel você tem o grosso da população judaica em Israel, são pessoas que nasceram em Israel já, mas você sempre tem um número relativamente grande chegando anualmente de imigrantes de outros lugares. Então é muito comum você ter aquele cara que é o judeu americano, que é casado com uma judia argentina, que os filhos vão nascer em Israel. Esse tipo de coisa é muito comum. É muito comum você ter uma figura como o Rabino Ruben, nascido na Argentina, casado com uma mulher argentina também, tem um filho nascido em Israel, mas tem filho nascido em Barcelona, porque depois ele trabalhou em Barcelona durante muito tempo. Então, entre os filhos que têm nacionalidades diferentes por conta disso, que depois foram morar todo mundo no Brasil, e que também tem muito, sobretudo os mais novos, tem muito da mentalidade brasileira na cabeça, porque foram criados, chegaram lá na idade de 10 anos de idade, cresceram, se formaram no Brasil, e isso muda também a perspectiva, só para usar de exemplo isso. E o outro exemplo que eu queria usar são aplicativos
aplicativos de namoro judaico, tá? Aplicativos de encontro. Uma das coisas que existe em comum em todos esses aplicativos existe um ponto em que você assinala se você tem problema em mudar de lugar ou não. E é muito interessante você ver que as pessoas que estão dentro dos aplicativos, a maioria absoluta fala, não vejo problema nenhum em me mudar. Nem devia ter essa opção, né? Então, é muito tranquilo que o judeu, sei lá, em Israel, e começa a conversar com alguém dos Estados Unidos, ou vice-versa, e um vai mudar para o lugar do outro, porque não existe nisso exatamente um problema. Não é um drama, né? Não é um drama. Obviamente, tem pessoas que não se sentem confortáveis com isso e assinalam lá que não gostaria de mudar, gostaria de ficar por aqui. Mas é interessante notar isso, como isso é uma característica tão presente dentro do judaísmo que no aplicativo de namoro judaico tem perguntas que não necessariamente tem em outros tipos de aplicativo de namoro, de relacionamento, enfim, como queira chamar. Então, isso tudo também mostra como isso faz parte desse comportamento atávico judaico da viagem. Outra coisa interessante que a gente tem nessas viagens por motivos diversos que os judeus acabaram passando historicamente, de expulsões e tudo mais, o fenômeno de que muitas vezes o judeu nascia num lugar, crescia em outro lugar e morria em outro lugar, o que fazia com que a maioria absoluta do povo judeu falasse pelo menos 2 idiomas ou 3. E aí o que acontecia? Você chegava num outro lugar novo, mas de repente você tinha 2 idiomas, não é de hoje que um segundo ou terceiro idioma dá um up para você no seu currículo. Não que existissem essas noções, mas obviamente essa pessoa acabava entrando num ramo de trabalho completamente diferente. Entrava em ramos de comércio, entrava no ramo de viagens de comércio, que também são interessantes, ramos de tradução. Muitos judeus, os chamados judeus da corte, isso é um assunto dentro dele mesmo. Eu acho que a gente podia, de repente, fazer um episódio só sobre os judeus da corte. São judeus da corte, judeus do rei. Vários reis na Europa tinham seus judeus. O que são os judeus da corte? São os judeus que vão viver na corte e eles têm uma função. Qual é essa função? A função é viajar pelo mundo, escrever diários de viagem, descrevendo as terras. E muitas vezes esses reis não iam viajar tanto quanto a gente acha que esses governantes viajavam. E voltavam com aquele livro, e era um livro de passatempo. Nossa, como é bonito o Extremo Oriente, né? E tudo mais. Você tem os judeus da corte que trabalhavam com finanças, muitos judeus trabalhavam com conversão monetária, né? Com câmbio, porque eles tinham contatos com pessoas em outros países, então fazer esse câmbio era muito mais fácil. E sempre tem um primo, existiam as redes, exato, existiam redes familiares às vezes. O judeu sempre tem um primo para alguma situação que você precise. Em outro lugar. Sempre tem. Sempre tem um primo. Já contei essa história. Quando eu mudei para cá, um cara da CIP que me falou, não, eu tenho um primo trabalhando lá com imobiliária e ele vai te ajudar a achar um lugar. Eu moro nesse mesmo lugar que o primo do Bill te indicou há 5 anos. Indicou, quer dizer, é uma coisa muito interessante, muito louco isso. E sempre tem mesmo essa rede, de alguma forma, essa rede que se forma porque se forma. É impossível não se formar, né? Aí o que acontece? Acontece alguma ascensão social. Ao acontecer alguma ascensão social, o preconceito baseado em todas as teologias e tudo mais vai começar a falar mais alto, e aí você tem novas expulsões, novas perseguições, e assim por diante o ciclo vai... Se repete, né? Vai se repetindo. Se repete muito. Então, e aqui eu acho que a gente chega no nosso ponto sobre turismo, propriamente dito. Tudo isso faz com que o povo judeu tenha parte significativa ou partes significativas da sua história enquanto povo em muitos lugares diferentes. E que nesses lugares existem referências a isso. Existem lugares, existem pinturas, existem esculturas. Então o judeu, quando vai fazer turismo em Roma, ele tem, mas é uma coisa assim, ele sente que ele precisa ir ver o Arco de Tito. Talvez a maioria das pessoas que viajem para Roma nem saiba onde fica o Arco de Tito. Mas o judeu que já esteve em Roma sabe onde fica o Arco de Tito. Por quê? Porque no Arco de Tito, que tem todas as grandes conquistas de Tito esculpidas no Arco do Triunfo dele, tem uma cena dos romanos levando a menorá do Templo de Jerusalém. A conquista de Jerusalém, o saque de Jerusalém é uma das vitórias de Tito. Então tá lá. Agora, isso pode passar desapercebido, porque mesmo os turistas
que visitam o Arco de Tito e não são judeus, eles vão ver várias coisas lá, mas aquilo não fala diretamente com ele, aquelas conquistas não falam diretamente com ele. O judeu vai se emocionar nesse lugar. E assim por diante, ele vai viajar, ele vai para o sul da Espanha e ele vai procurar lá onde são as igrejas lá que foram sinagogas e que a Inquisição tomou as sinagogas e transformou em igrejas, e que funcionam como igrejas até hoje. Existe um olhar cuidadoso também. Então, apesar daquilo que a gente falou, as pessoas que viajam pelo mundo querem adquirir conhecimento e tudo mais, o judeu também viaja assim, mas ele também viaja querendo encontrar um pouco de si mesmo nos dentro lugares, desses lugares, mesmo que ele não saiba da presença. O judeu ashkenazi, ele tem tanto interesse em viajar para o Marrocos quanto o sefaradi tem em viajar para a Polônia ou para Praga. Apesar de não terem antepassados que passaram por esses lugares, eles sentem que é parte da história deles também. E querem ver, né? E querem ver, porque está marcado no lugar. Quando você menciona a Itália, isso me lembra uma coisa. A gente que está em São Paulo, e São Paulo, digo, até mais capital mesmo, né? Que tem bastante descendentes de italianos, e você sempre vai conhecer essas pessoas na festa, não porque você vai reconhecer, mas porque elas vão vir te contar. E elas sempre visitam, assim, né? Isso é uma coisa comum que você fala, eu vou pra Itália visitar a cidade de onde veio o meu avô, vou visitar a cidade de onde veio o meu bisavô, e não sei o quê. Então é uma coisa comum, assim, pelo menos pra quem tá em São Paulo, ouvir esse tipo de história, né? Ou, eu fui, especialmente Itália, mas você ouve de pessoas por causa do número enorme do número grande de pessoas, né? E fiquem tranquilos, vocês sempre vão saber, porque elas vão vir te contar que elas foram, elas vão vir te contar que elas comem macarrão porque elas são italianas, e elas vão falar que você escreveu o sobrenome delas errado porque tinha alguma consoante dobrada que você não colocou. Não precisa tentar descobrir quem são essas pessoas, elas mesmas te contam. E tudo isso faz a gente adorar esses descendentes de italiano do mesmo jeito. Tem até primos que são. Né? Não é uma crítica. Aqui é uma constatação. É uma constatação. Mas, assim, você vê isso na comunidade judaica também, de pessoas que querem ir, por exemplo, sei lá, pra Polônia, saber, conhecer, ver, tentar descobrir a cidadezinha de onde a família veio, da Lituânia, sei lá. Tem um texto muito bom da Thaís Bilenque, que é jornalista da revista Piauí, apresenta o Foro de Teresina, que ela conta quando ela foi pra Ucrânia, tentar encontrar a cidade do avô, conhecer, ver se... né? Porque, como a gente falou, a gente sempre tem um primo, então tem sempre a chance de ter um primo ainda em algum desses lugares, ou o filho do primo, né? Você sempre tem essa... ou não sei se é a chance, mas a expectativa a gente tem, né? O desejo. Então, tem esse tipo de turismo, de você tentar saber como era, de onde veio, né? Meio uma viagem Globo Repórter, assim. Mas, do mesmo jeito, existe o interesse, como o Theo estava falando, de ir, por exemplo, para um país onde a sua família não tem qualquer vínculo, qualquer relação. Então, eu fui exatamente há 5 anos. Eu estava hoje em Xangai, na China. Quando eu resolvi que eu ia para Xangai, uma das coisas que eu fui procurar no TripAdvisor é meio assim, o que fazer, né? Indicações de passeios e tal. Eu gosto de visita guiada para os lugares também. Acho sempre... trabalhei como guia de turismo, então eu sempre acho interessante ouvir outros colegas de profissão contando do lugar onde eles trabalham. E uma das coisas que eu achei foi um Shanghai Jewish Tour com um israelense que morava lá. Que coisa curiosa, vou fazer. E escrevi pra ele, falei, como que faz pra se inscrever no coisa, qual é o preço, como que é o passeio, né, e tudo mais. Não vou, tá caro. Tava caro mesmo, eu não lembro quanto foi, mas não foi barato. Aí ele baixa um pouco o preço, aí você vai. Exato. E, eu sou judia também, faz um desconto, né? Em geral tem isso também, quando você encontra, quando você tá visitando... Não, deixa eu falar isso depois. Todo judeu tem um cupom de desconto. Quando você fala, eu sou judeu também, tem um cupom. Isso é um cupom de desconto, exatamente, isso é um cupom de desconto. Se você for goi e quiser usar essa cartada, você pode usar, porque ninguém vai vir conferir mesmo. Exatamente. Mas a gente, durante a conversa, pega indícios se a pessoa está mentindo ou não. E se você estiver mentindo, vai ficar bem feio. E, de novo, aqui eu sei que quem já acompanha o Torá com Fritas há muito
tempo já sabe disso, quem não acompanha, quando a gente usa o termo goi, não tem nada de pejorativo. Não é pejorativo, gente. Goi significa não judeu. É só um jeito curto de falar não judeu. Na linguagem judaica. Já houve períodos em que a palavra teve uma conotação mas não negativa. Tem, e a gente jamais usaria isso como uma forma. Na Bíblia, a palavra goi é para todo mundo, incluindo para os judeus. Então, a gente também é goi na literatura bíblica. Eu achei lá o passeio de Xangai e falei, nossa, curiosíssimo, quero, vou. E fui fazer, e o guia era um israelense que mora em Xangai há muitos anos, ele é jornalista, e ele foi pra lá porque ele tinha ouvido falar, ele foi, acho que pra fazer uma reportagem sobre túmulos de um cemitério judaico em Xangai, e que eles estavam usando essas pedras tumulares para pavimentar a rua. Que horror! Né? Me lembrou um pouco da época do Mao Tse Tung, assim, que ele mandava dos grandes saltos pra frente, sabe? Não, a gente precisa produzir ferro. Daí as crianças iam pra escola olhando pro chão pra ver se achava parafuso pra entregar pro professor e contribuir na produção do ferro. Então era meio isso, assim, mas tem essas pedras aqui que nós não estamos usando pra nada. Quem que são essas pessoas? O que foi isso? Não, precisa pavimentar a rua, vamos pular. E aí ele foi fazer uma reportagem sobre isso e acabou ficando em Xangai. E aí hoje em dia ele faz esse passeio por lá, é um city tour, é muito legal o passeio. O cara é um pouco mal-humorado, mas é muito interessante. E aí a gente passeia por alguns pedaços da cidade e ele vai contando que Xangai teve 3 grandes levas de imigrações judaicas, sendo a última a da guerra, da Segunda Grande Guerra, porque Xangai era um porto que estava aberto ainda. Então era um jeito que as pessoas conseguiam pela ferrovia transmanchuriana chegar na China, em Xangai, no porto e de lá ir para outros lugares. Então muitos judeus que passaram por Xangai foram para a Austrália, né, que é um lugar geograficamente menos longe, né, mais perto, ali fica difícil de falar, mas chegaram por lá. E teve um famoso brasileiro, judeu brasileiro que passou por lá, naturalizado brasileiro, que é o José Mindlin. Né? A família esteve dele em Xangai por um tempo, inclusive. Porque as pessoas também elas ficavam, não era assim uma conexão direta, né? Chegou ali no porto, pegou o navio, tinha ali um tempo de espera para ver o que ia ter. Então tem até meio que um gueto. Então, se de repente até vale a pena ficar por aqui. Pois às vezes tá bom, né? E ficaram, alguns ficaram, né? Alguns sim, de fato ficaram. E porque Xangai é uma cidade muito aberta a negócios. Sempre teve muito negócios estrangeiros por causa do porto. E a China não estava posicionada na guerra mundial, nem do lado do eixo, nem do lado dos aliados. Então alguns sim ficaram, mas a grande maioria foi de passagem, mas por um tempo teve uma comunidade ali. Tem uma foto, até depois eu ponho no nosso Instagram, que é muito boa, que eu tirei de um jornal, porque daí tem um museu. Era uma sinagoga, hoje em dia é um museu, e que tem lá o jornal, que era o Shanghai Jewish Chronicle, que era publicado na China, com o título em inglês e os textos em alemão, porque era para a comunidade austríaca que tava lá. É uma coisa super curiosa, assim, esse jornal. Mas teve isso, e essas pessoas ficaram lá, e você tem levas de imigração anteriores, assim, da época dos pogroms na Rússia. Então, porque a ferrovia transmanchuriana, ela é uma das 3 ramificações da Transiberiana. Então, que ela sai de Moscou, e aí, então, muitos russos saíam, judeus russos, e ali, né, do que foi a União Soviética, saíram de lá e pegavam esse trem e aí ramificavam para a Transmanchuriana e chegavam na China, e de lá foram para outros lugares também. Então tem isso, assim, você consegue achar tours judaicos até em lugares que você consideraria talvez um pouco improváveis, né, como Xangai, assim, pelo menos pela minha cabeça não teria passado encontrar esse tipo de passeio lá, mas você tem lugares que são assim, um turismo já muito consolidado, como o Gueto de Praga, por exemplo, que o Theo mencionou. Inclusive, o Gueto de Praga, ele tem uma história de que a ideia era transformar aquilo ali mesmo num ponto turístico. A ideia ali na Segunda Guerra era: a gente vai exterminar todos os judeus e a gente vai pegar tudo deles, as casas, as propriedades, e ali vai virar um grande museu da civilização judaica. Pra mostrar, olha, já teve, tá? A gente acabou e com essa gente, mas se você quiser ter uma curiosidade, quiser dar uma olhada, pode vir aqui ver, né? E, enfim, não conseguiram
Tanto que estamos aqui falando para vocês. Mas é um lugar muito interessante de ser visitado. Inclusive, ali tem a Sinagoga Nova Velha, que é onde tem o Golem. Dá para visitar. Pode até tentar procurar ali o Golem. Mas tem... Não, o Golem tá trancado no sótão. No sótão, é. Todo mundo sabe disso. Mas tem ali, né, o gueto de Praga, dá pra visitar. Então, em muitas cidades, você consegue ter essas marcações. Na Europa é muito mais comum, mas, por exemplo, eu tive em Buenos Aires, a última viagem que eu fiz foi pra Buenos Aires no ano passado, em 2022, e aí eu fui visitar, eles têm um museu judaico lá, que é o Templo Libertar, tem um museu do Holocausto em Buenos Aires, que é muito interessante. Eu recomendo que vocês comecem a visita por cima. A burra aqui desceu, eu comecei pelo fim. Eu fiz ao contrário o circuito, mas é muito interessante. Tem passeios guiados por Buenos Aires, judaica, eu não fiz porque era caro, isso é verdade. E esse é um fato. Mas tem histórias curiosas, assim, né, de que você vai encontrando judeus, que nem o Theo brincou, né, sempre tem um cupom, e aí era o que eu ia falar antes e agora eu vou falar. A gente se reconhece nos lugares, isso é uma coisa engraçada. Talvez por algum comportamento atávico que a gente nem tá consciente. Eu não sei qual é, mas a gente se reconhece. A gente olha para pessoas, às vezes no avião, você tá embarcando para um lugar completamente diferente, você olha e fala assim, aquele cara é judeu. Aquela pessoa em geral e aí você acaba conhecendo as pessoas e você faz ali um vínculo, uma amizade rápida com essas pessoas e vocês se reconhecem e aí rola essas dicas, em tal lugar você já foi e você viu que tem não sei o quê e tem, olha, esse passeio, essa sinagoga, esse restaurante. Você vai encontrar e conhecer, e isso é muito legal. Uma vez eu estava em Praga, num Yom Kippur, e aí tem uma sinagoga em Praga chamada Sinagoga Espanhola, que é lindíssima. E na época que eu fui, ela não estava aberta à visitação, mas ela ia ter serviço de Yom Kippur. Então eu pude ir e ver por dentro e acompanhar o serviço. E eu estava num albergue lá em Praga e conheci uma moça, sei lá, a gente tá tomando café da manhã, alguma coisa assim, e aí eu comentei com ela alguma coisa, e aí a gente, você é judia? Eu também. E aí eu falei, eu vou no Yom Kippur na Sinagoga Espanhola, se você queria. A gente foi junto. É uma coisa muito engraçada, né? E quando eu trabalhei como guia de turismo, eu trabalhei na Tailândia por um ano como guia de mergulho. E aí sempre apareciam israelenses. Os israelenses viajam pra caramba, assim, especialmente quando acaba o exército, as moças servem 2 anos, os rapazes 3, e aí eles vão juntando o dinheiro que dá, e quando acaba o exército, o que eles fazem é sair para viajar para algum lugar, e muitos vão pra Ásia, que era ali onde eu tava. E aí eu lembro que era muito engraçado, a gente sentava no barco e trocava alguma ideia, daí eu lembro que teve um casal que a moça falou que eles eram de Israel, perguntou se eu conhecia, eu falei, sim, conheço, eu tive em 2012 lá. Ela, o que você foi fazer? Eu falei, eu fui com o Taglit. You are one of us! E aí você já mergulhou comigo mais uns 2 dias e não sei o quê. Aí depois teve um outro casal que eu conheci e era Rosh Hashanah, e a gente saiu pra jantar junto. Eu não sei onde eles acharam uma maçã com mel lá na ilha e levaram pro jantar. Então assim, você vai encontrando e fazendo esses grupos, que é muito interessante. Essa maneira, é um jeito da gente se conhecer e reconhecer. E também existe, também eu acho que as raízes estão lá atrás dessas épocas de idas e vindas, né? Uhum. Você não foge para um lugar onde não tem ninguém, né? Onde não tem ninguém da comunidade judaica. Então, quando um judeu é expulso de um tal lugar, ele já tem ideia de onde está o primo, e se não é o primo, de onde tem uma comunidade para ele chegar. E aí tem toda uma rede de recepção dessas pessoas. Existe uma discussão no Talmud, isso é ainda antes de expulsões e tudo mais, existe uma discussão no Talmud, no Tratado de Psachim, que fala sobre por que na noite de Shabat, dentro da sinagoga, se faz o Kiddush, sendo que o Kiddush deve ser feito na mesa do jantar e aquelas pessoas não vão jantar na sinagoga. E a resposta é, porque existem viajantes que estão na sinagoga naquele dia e que vão dormir na sinagoga, porque a sinagoga também funcionava como hostel. Acolhia, né?
E eles vão jantar na sinagoga. Então, para eles faz sentido aquele kiddush acontecer ali, no meio da reza. Então, isso mostra pra gente como sempre existiu também uma rede de recepção desses viajantes. Por quê? Porque isso também está lá no DNA, no DNA judaico, né? Kabbalat Orhim, o recebimento dos viajantes ou dos visitantes, é uma mitzvah muito antiga, que a origem está em Avraham, que recebia as pessoas que vinham ao encontro dele na tenda e tudo mais. Então, existe toda essa ideia de que você precisa estar preparado para receber esse viajante. E para falar ainda de origens bíblicas dessa viagem, bom, eu já falei que a gente está aqui gravando no dia de domingo de Páscoa, isso significa que é a semana de Pêssar, estamos no meio dos 7 ou 8 dias de Pêssar, que fala justamente sobre a saída do Egito. E a gente sai do Egito para entrar na terra de Israel, que tecnicamente é do lado do Egito, mas por algum motivo a gente vaga por 40 anos, certo? Tem motivos teológicos, motivos históricos, enfim, são várias as explicações que a gente pode dar, mas a questão aquela é a primeira geração de viajantes, depois de muito tempo, porque ficaram 400 anos no Egito. Mas antes disso, a história do judaísmo começa com a ordem de Deus para Avraham, Lech Lecha. Avraham é do Iraque, e ele fala, vai embora daqui e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, assim, o primeiro judeu é um judeu viajante. Já começa assim, né? Já começa assim. O nome hebreu são os outros povos que começam a chamar Avraham de Avraham HaIvri. Ivri que significa aquele que atravessou do outro lado do rio. Então, hebreu é um termo exonímico. É o outro que te deu o termo de hebreu, que te deu o nome de hebreu. E o hebreu é identificado com aquele que veio de outro lugar. Então, justamente, ou seja, está lá na origem. No gênese do negócio mesmo, né? Na época, contado na Parashá Shlach Lecha, na Torá, época que o povo não está muito assim, eu não sei, Moshe, será que essa terra é boa mesmo e tudo mais? Então, Moisés fala, ok, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um representante de cada tribo, 12 pessoas, vocês vão andar pela terra e verificar se a terra é boa e tudo mais, né? Isso é conhecido como o caso dos espiões. Mas o mais interessante é que a palavra espião que aparece ali é meragel, que vem da palavra regel, que é perna, porque eles estão andando, eles não são exatamente espiões, né? Eles estão lá para espiar a terra, para aprender sobre a terra, mas eles viajam durante 40 dias a pé pela terra, conhecendo as coisas, conhecendo os lugares. Então, eles são também errantes nesse sentido, mas o curioso é que a Parashá vai usar um termo, são 2 termos em hebraico, vai falar para os meraglim, que são esses andantes, os espiões, que eles vão latur ba'aretz. Latur, aparece o verbo latur, fazer tour. Andar por um lugar é latur, anitar, beivrit, né? Em hebraico, anitar. Eu estou andando. É óbvio que não estou dizendo aqui que da palavra hebraica veio a palavra tour e turismo e tudo mais. É só uma coincidência feliz. A palavra turista hoje em hebraico moderno é tayar, mas é muito interessante que aparece o verbo latur é sensacional. Latur, e que aparece também no Shema Israel, quando fala que seus olhos não se desviem pelas coisas que eles veem, fala velotaturo. Taturo é do verbo latur. Então, a palavra tur, de alguma forma, aparece também ligada a essa geração que saiu do Egito. Então, realmente, o judeu viaja de forma um pouco diferente. E essa diferença que você pontuou dos italianos, ou mesmo descendentes japoneses, enfim, qualquer descendente de brasileiros em geral, descendentes de portugueses, espanhóis, enfim, qual seja, muitas vezes eles viajam para esses lugares para se encontrar com a sua história. A diferença que a gente pontuou, e eu gostaria de pontuar de novo, porque é uma diferença muito interessante, que o judeu pode viajar para o lugar de onde ele saiu, mas ele também, e sobretudo, viaja para outros lugares querendo encontrar a sua história. Isso é muito louco, né? Isso é muito interessante, porque essa história ficou espalhada e multifacetada, é como
um recipiente de barro que caiu no chão e os cacos se espalharam. Então, os cacos da sua história não estão num lugar só. Então, por isso que onde você vai, você quer encontrar um pouco de você ou um pouco da história comum desse povo. E isso faz com que a viagem seja diferente. Aqui eu só gostaria de pontuar uma outra coisa, é que tudo isso que a gente está falando com base nos judeus que a gente conhece, que tem relacionamento com eles. No meu caso, majoritariamente, isso vem através de um vínculo comunal, né, da comunidade, muitas vezes no clube e tudo mais. Eu não sei dizer, e eu estou falando dessa forma, né, porque as pessoas contam sobre suas viagens. Eu não sei dizer se aquele judeu que não frequenta a sinagoga de jeito nenhum, não frequenta o clube, ele está em outro lugar, ele não tem... que são judeus com que a gente não tem um contato, com que eu acabo não tendo contato, se eles viajam dessa forma também. Eu não sei. Porque como eu não encontro com eles não me contaram a história. Mas é bem possível que sim. É bem possível que sim, viajem dessa forma também. Eu não sei porque realmente... então cabe aqui pontuar. O que eu estou querendo dizer é, eu não estou dizendo que todo judeu viaja assim, mas também não estou dizendo que aqueles que não estão nos mesmos lugares que eu não façam isso. Não façam isso. Então, realmente é algo que está fora. Se alguém quiser comentar, sei lá, deixar uns posts ou umas mensagens no Instagram do Torá com Fritas. Pode mandar e-mail também. Podem mandar e-mail, mandar mensagem lá que a gente dá uma olhada se você, judeu, que não está ligado a esses marcos comunais, né, marcos da coletividade judaica, se quando você viaja, você se preocupa também com esse outro lado da viagem, que é um lado de, será que tinha judeu aqui? Como é que foi isso? E acho que tem um marco comunal importante da gente falar, eu mencionei brevemente aqui, que é o Taglit, né? O Taglit é um programa chamado Birthright, em inglês, que é o seu direito ao nascer, né? Uma coisa a qual você tem direito só por ter nascido, que é uma viagem que o Estado de Israel patrocina para jovens judeus. Na época que eu fui, era de 18 a 26 anos, eu acho que deu uma esticada na idade agora. De 18 a 26 anos, que vão conhecer o país. A gente ficou, na época, eu fui em 2012, a gente ficou 10 dias lá e a gente pagava por algumas refeições, não eram nem todas, grande parte era custeado, assim, é uma viagem bem barata, bem inclusive. Subsidiada. Porque na época, enfim, né, de 18 a 26 anos você precisa que seja subsidiada mesmo, em geral, né? E é muito legal, porque no meu grupo tinha gente pra caramba, acho que nós estávamos quase em 40 pessoas, contando com os soldados, porque entram os Hayalim, que são soldados israelenses, algumas pessoas que ainda estão servindo o exército, alguns que acabaram de terminar o serviço, então eles entram, em geral falam português, ou pelo menos entendem. Os que estavam no meu grupo, todos falavam e entendiam português, mas a gente falava em inglês também. E é muito legal, assim, porque você vai ter contato daí com gente da sua idade que mora lá, então para entender como é, né, viver em Israel, como, enfim, como é servir o exército num país que o exército não só pinta meio fio, né, é bem diferente e que todo mundo tem que servir, então tem esse intercâmbio, assim, né, de ideias. Então a gente estava num grupo grande, nós éramos cerca de 40 pessoas, junto com os Hayalim, que são alguns soldados, homens e mulheres que entram, também gente da nossa idade que ainda está servindo ou que acabou de terminar o seu serviço no exército. Então é interessante esse intercâmbio cultural, né, entre os israelenses e brasileiros. E mesmo entre os brasileiros é interessante, porque a gente tinha gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Sul, de Minas, da Bahia, enfim, você tem gente de vários lugares. Isso é bem bacana, né, para ir trocando essa ideia de ver também como os judeus do seu país vivem em outras regiões. Então a viagem é bem legal, a passagem de volta inclusive é aberta, se você quiser ficar em Israel pode, e a entrada no país é ótima, porque quem já fez viagem internacional aí tá familiarizado com a má vontade dos guardas de fronteira, porque justamente o serviço deles é não deixar passar quem eles acham que possa, sei lá, uma ameaça à segurança nacional. Exato. Eles têm uma função que a gente não para pensar nisso. Todo guarda de fronteira é o responsável direto pela segurança nacional naquele momento. Então, né, é sempre uma pessoa, ele não te atende super bem humorado, né? E a minha mãe, inclusive,
inclusive, várias vezes já disse que eu teria uma ótima carreira como guarda de fronteira. O intuito, né? Ele parte do pressuposto que você é uma pessoa... Você é uma ameaça à segurança nacional. Você é uma ameaça. E o papel dele é esclarecer que você não é essa ameaça. Então... Aí, enfim, você chega lá em Israel com seu passaporte. Todo mundo é culpado até que se prove o contrário. Prova o contrário, Aí você chega lá com seu passaporte, né? Aí o cara, que você veio fazer em Israel? Aí você, tô turismo. Turismo? Quantos dias você vai ficar? 10 dias, eu tô com o Taglit. Tá com o Taglit, pode entrar, não quer jantar sexta-feira lá em casa? Meu primo tá solteiro. Só falta isso. Tipo, sábado, você tem programa já? Vou te apresentar pro meu primo. Tá solteira? A amiga que tá com você tá solteira? Meu primo tá precisando casar? É bem assim, é muito engraçado. E tem uma rua em Jerusalém chamada Ben Yehuda, que é uma rua só de pedestres e tem milhares de lojas de souvenir e bares e não sei o quê. E o Taglit, ele vai pra Israel 2 vezes por ano, né? Diversos grupos, mas em 2 épocas do ano, que é verão e inverno, férias, meio e fim de ano. E aí, quando você chega nessa rua, assim, as lojas já estão todas tipo, nós temos desconto pra quem tá com o Taglit. Isso, Taglit, we love you. Tudo assim, é muito engraçado. É muito engraçado. É muito bacana, assim, é uma viagem muito legal. Quem tiver oportunidade de ir, acho que a gente pode deixar aí depois na descrição do episódio como conseguir, né, se inscrever pra viagem e tal. Tem um processo seletivo, não é só se inscrever e vai, mas é muito legal. E eu queria deixar a sugestão pro Taglit aqui de ter um Taglit velho, tipo, gente da minha idade, assim, que quer ir de novo. Taglit velho é ótimo. É porque a gente aproveita a viagem de jeitos diferentes, gente. Eu tinha 26 quando eu fui. Eu fui com a corda no pescoço, assim, praticamente. Porque a idade limite era 26. Eu fui em agosto e em outubro eu fiz 27. Eu fui assim, só com, né? Tava só com a cabeça pra fora da água ali, do limite da idade. E são viagens diferentes, né? Inclusive, eu acho que foi experiência muito diferente pra mim, que já tinha 26 anos quando eu fiz a viagem. E já tinha viajado sozinha pra vários outros lugares do que a galera... as pessoas de 18 anos que estavam viajando sozinhas pela primeira vez. E, assim, o Taglit, ele é rígido com diversas regras. Então, assim, tem o horário de se encontrar com o grupo, tem que respeitar. Tem o horário de estar no hotel e dormir, tem que respeitar. Enfim, tem essas regras. Não pode ficar bêbado. E quem define se você tá bêbado ou não são os monitores do grupo. Então, sei lá, eu não tinha problema de cumprir o horário, porque eu sabia que, sei lá, quando eu voltasse pra São Paulo, eu tava na minha casa, eu ia poder dormir até a hora que eu quisesse, né? Enfim, do que é diferente de alguém que tem 18 anos e ainda mora com os pais e tem bastante regra em casa. Então eu acho que tem essa diferença da viagem, né? Pra quem é mais novo e pra quem vai um pouco mais velho. São viagens provavelmente no mesmo grupo, mas provavelmente diferentes. E foi muito legal. Inclusive, quem foi o rabino do meu Taglit, que a gente passa o Shabat no Muro das Lamentações, foi o Uri. E já esteve com a gente no podcast, exato, foi o Uri Lama. Ele foi o rabino do nosso grupo no Shabat lá, tem até uma foto com ele, foi bem bacana. Mas é uma viagem muito legal. E tem um outro tipo de viagem, daí passando por uma coisa um pouco mais pesada, que aí eu acho que é um tipo de viagem... Só um adendo, o Taglit não é exatamente turismo, embora ele seja turismo. Exato. E você vai conhecer o lugar, você vai conhecer os países, mas tem muita discussão sobre a sociedade israelense, tem muito de história, tem viagens a pontos importantes da formação da identidade judaica no passado e na atualidade. Então, realmente é uma viagem muito informativa, mas é também uma viagem... Ela é formativa, né? De formação de futuros líderes, de formação ou de formação de ideias também. Dali saem pessoas que resolvem fazer aliar e vão construir a vida em Israel, e dali saem pessoas que vão voltar para a diáspora com uma outra ligação completamente diferente com relação a Israel. Então é uma viagem estratégica também nesse sentido, de estabelecer pontes entre Israel e a diáspora, mas também de promover imigração também para a terra de Israel. Então, o objetivo não é turístico, o turismo não
é o objetivo, ele é o meio, né, exato. da viagem. Que Sim. é o que vai acontecer com a próxima, que a Ângela vai falar agora, que é a Marcha da Vida. Sim, então, que não é uma viagem de turismo, é uma viagem de conhecimento. Envolve turismo porque, sim, você pega um avião, você pega passaporte, você fica em hotel, você visita lugares. E aí, assim, pelo amor de Deus, não entremos na discussão turista versus viajante. Não existe nada mais chato do que isso. Você saiu da sua casa pra ir pra um país que você não conhece, amado, você é turista, tá bom? Tá tudo bem. Não é demérito. Exato. As pessoas acham que o turista tá ligado necessariamente ou a grupos ou a pessoas que se comportam... vai pra Castela Barros pra Disney. Exato. ou que se comportam de maneira... idiota, depreda coisa. De maneira específica, junto com um grupo, ou que você identifica claramente quem é o turista e quem é uma pessoa que só está viajando. Não, como se o viajante fosse um ser iluminado, que ele se integra à cultura local e não sei o quê. E na verdade é só uma pessoa querendo achar que ela é melhor que os outros e ela só é chata. E arrogante. Eu não vou fazer o juízo de valores, mas na prática... vou, porque eu já ouvi muito essa discussão. Na prática, eu não sou tão turista nem tão viajante assim, então... mas... Acho um porre. Mas, de fato, é como o novo imigrante, né? O novo imigrante, ele não é viajante, ele não é turista, mas ele é também um pouco dos dois, porque demora para ele se integrar e tudo mais. E a verdade é que depois de anos e anos, para se ter uma ideia, já que a gente não vai discutir esse assunto, o status de novo imigrante em Israel, para alguém que chegou e obteve a cidadania e vai morar, ele dura 10 anos. Nossa. Durante 10 anos, você é Olé Hadash. Não importa que você está há 9 anos no lugar, você ainda é um novo imigrante. Depois de 10 anos, considera-se então que você já não é mais um Olé Hadash, você é um Olé Vatik, você é um velho imigrante, você já é um imigrante mais integrado. A ideia de que você é imigrante não sai. Por que Porque você pode morar por anos e anos e anos e anos e vai ter palavras que você não consegue falar direito, construções que você usa errado. Você ainda vai se surpreender que não tem cola no correio. Você vai se surpreender com outras tantas coisas, ainda vai ter coisas que você está muito ligado à sua terra original, outras coisas que você está muito ligado aqui. Realmente é um estado nebuloso, mas nos primeiros tempos de Olé Hadash, todo Olé Hadash é meio um turista / viajante. Porque assim, ele ainda não está trabalhando. Quando chega, você não tem um emprego logo de cara. Você ainda está estudando o idioma. Às vezes você não tem ainda uma casa equipada, então você está comendo em restaurante, você está comendo falafel na rua. O israelense não come falafel na rua todo dia, gente. Quem come falafel todo dia na rua é o turista. Quem vai no Tablet. Inclusive já fui essa pessoa. Exato. Então, mas a Marcha da Vida, ela tem um quê de turismo, porque, enfim, ela é uma viagem com tudo que envolve numa viagem, então transporte, estadia em hotel, conhecer lugares importantes do lugar, né? Enfim, só que ela não tem uma conotação de turismo no sentido de eu vou ver da coisa. Diversão, exato. Eu acho que em algum aspecto, em algum sentido, essa viagem deve ter coisa. Infelizmente, eu não fui na Marcha da Vida. Fica aí a dica para ter uma edição Marcha da Vida cabelo branco. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de ir, mas ela é uma viagem que começa na Europa, Polônia, ali, Alemanha, para visitar o que já foram guetos, o que foram campos de concentração, coisas que foram acontecendo nesses lugares, aspectos históricos. Então, ela é uma viagem no sentido do deslocamento, mas ela tem uma questão da viagem no tempo também, de você conseguir, né, na geografia ali, você conseguir se localizar e entender o que está acontecendo. Porque tem uma questão. Eu lembro que eu contei, quando eu fui pra China, eu voltei e contei pra uma amiga minha, eu falei, tem muita gente na China. Eu falei, é muita gente.
Ela falou, claro, tem 1 bilhão de habitantes. Eu falei, uma coisa é você saber que tem 1 bilhão de habitantes. Outra coisa é você experimentar. Exatamente. Outra coisa é você pegar o metrô de Xangai na hora do pico, assim, você fala, é muita gente. Quanta gente. Meu Deus, nunca vi tanta gente. Sé. A Sé fica vazia em comparação. A Sé não tem ninguém. E então, né, tem essa coisa, essa questão da viagem, ela tem esse poder mesmo, que eu achei que era uma palavra um pouco presunçosa para usar, mas ela tem essa possibilidade, esse poder de levar você e mudar o seu sentimento em relação a quando você tá num lugar. E tem lugares que são, de fato, assim, quem ouve já o podcast sabe que eu não gosto muito dessas conversas de energia, não sei o quê, mas tem lugares que tem uma energia ruim e pesada mesmo. Eu nunca visitei campos de concentração, nunca tive coragem de visitar, já tive na Alemanha várias vezes, mas nunca fui. Mas quando eu tive em 2011 pela primeira vez no Camboja, eu visitei com umas pessoas que eu tinha conhecido os campos de extermínio do Khmer Vermelho no Camboja. E é uma coisa, assim, é um lugar horroroso de visitar por todos os aspectos, mas é um lugar que tem um ar pesado mesmo. Você percebe, não é uma coisa... Você tá num lugar bad vibes, assim. E você tem essa consciência quando você chega lá, mas mesmo não tendo a consciência, você sente, a arquitetura, né, diz algo. Né? O lugar por si só. E você saber que, enfim, é horrível. E depois, em 2014, quando eu estive de novo no Camboja, eu visitei um lugar que tinha sido... Isso é uma coisa muito horrível. Era uma escola e que o Khmer Vermelho acabou, né? Com toda a intelectualidade mínima que fosse no país. E mínima, digo assim, alfabetização. E foi uma escola que eles usavam como um lugar para torturar pessoas. Então é um negócio assim, você fala, olha isso, era para ser uma escola, né? Um lugar para ensinar as crianças, um lugar de um espaço de convívio, de socialização, de estudo, de aprendizagem. Exato, né? De formação de vínculo. De vida. Exato, um lugar de vida e você vê transformado naquilo. Então é um lugar que tem, assim, uma carga pesada mesmo. É um lugar que você se sente fisicamente cansada, mal, né? E aí eu não tive a oportunidade de ir na Marcha da Vida, mas, enfim, o começo da viagem é por esse tipo de situação, né? Então, de visita de guetos e campos de concentração, campos de extermínio. E aí o fim da viagem é em Israel. Então, ela termina num bom jeito, né? Ela termina, em geral, na época de Yom HaAtzmaut, do Dia da Independência de Israel. Na época, por volta da independência de Israel. Então, ela termina realmente super... uma maneira positiva, né? Olha, tem esperança. Apesar de tudo aquilo, a gente conseguiu construir isso aqui. Um país, a gente tem uma casa para onde voltar, né? Se der errado de novo, enfim, aqui a gente pode ser acolhido. E eu acho que isso entra numa coisa que a gente fala também que a gente falou mais pro começo do episódio, da mudança, né? Eu não tenho problema de mudar. Não, mudar tudo bem. E eu acho que uma coisa que dá uma segurança para nós, judeus de maneira geral, é saber que existe a possibilidade de ir para Israel em algum momento, sabe? Se aqui, enfim, se em algum momento eu precisar sair de onde eu tô, eu tenho para onde ir, né? É um porto seguro nesse sentido. Se você precisar se refugiar, eu odeio o conceito de estado-refúgio, porque não é esse o conceito, mas dá, né? A ideia é, o judeu não vai ser mais um refugiado. O judeu já foi refugiado. Não é mais. Inúmeras vezes durante a história. E hoje não é mais. Porque se ele precisar sair por algum contexto específico de algum lugar, ele não precisa entrar, ele entra de cabeça erguida. Ele entra como cidadão já de um país. Eu acho que essa que é a noção de segurança que dá. Israel tem muitas definições que as pessoas foram dando durante a história do Estado, e um deles foi esse. No começo, a ideia era um Estado-refúgio, mas por causa do contexto, do que tinha acabado de acontecer. Sim. Né? Desde os anos 50 ali, né? Desde os anos 30, desde 33, com a ascensão do nazismo e tudo mais, aquele contexto mudou completamente como os sionistas de então viam o projeto de estabelecimento de um Estado nacional. Antes dos anos 30, o objetivo era construir um Estado nacional. Ponto. Por quê? Porque esse é nosso direito
de autodeterminação, porque ali foi a terra onde a gente se formou como povo, porque quando a gente saiu dali, a gente só foi perseguido de lugar em lugar. Por conta de tudo isso, se formou essa ideia de que ali é a nossa construção de um Estado nacional. No contexto dos anos 30, virou toda a ideia de um Estado-refúgio. Hoje em dia, eu acho que nenhuma nem outra é exatamente a ideia principal do que é Israel, mas, de toda forma, existe essa segurança. Né? Com certeza. De que se alguma coisa acontecer, se você precisar, você tem um lugar para onde ir. Inclusive como porque, cidadão historicamente, a gente sabe que nos lugares de onde a gente está sendo expulso, ninguém se oferece para acolher. Então, tem essa necessidade. Exato. Né? Ninguém quer pôr a mão Agora, no tem fogo. um outro fenômeno também que tem acontecido, na verdade, é um fenômeno do último século. Eu não sei precisar de quanto dentro desse último século, quantos anos, mas todo esse fenômeno da concessão de cidadania ou de obtenção de passaporte para pessoas que são descendentes de cidadãos de país X, Y, Z e tudo mais, que tecnicamente está aberto para todo mundo, né? Então você tem vários descendentes de italianos que tentam conseguir uma cidadania italiana ou passaporte italiano e assim por diante. O judeu não tem essa coisa de eu vou conseguir um passaporte judaico. Não é um passaporte judaico. Então, você tem o judeu que ele tem, de repente, um avô alemão e o bisavô polonês, ou vice-versa. E ele consegue tanto um passaporte quanto o outro. Vai acumulando passaporte, né? Eu não estou falando isso. Hoje em dia não tem mais toda essa necessidade, porque o passaporte é da União Europeia. Então, conseguiu um, está dentro tá dentro ali. E não estou falando isso como, nossa, que vantagem que foi ser expulso de lugar para lugar. Obviamente que não. Mas o que eu quero dizer é que isso também é parte desse comportamento atávico judaico. Né? Essa coisa de vai que alguma coisa dá errado aqui, eu quero ter a segurança de que pelo menos eu posso ir para outro lugar de uma maneira segura e não de uma maneira como refugiado. É muito curioso como isso se desdobra, né? Se desdobra e tudo mais. Então você tem, hoje em dia você tem a questão da nacionalidade portuguesa, a lei espanhola eu acho que já terminou o prazo, eu acho que não estão mais concedendo a cidadania para descendentes daqueles que foram expulsos ou perseguidos pela Inquisição e blá, 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 blá. Quer dizer, e aí você tem um monte de israelenses que conseguem a cidadania portuguesa e que conseguiram cidadania espanhola, aí você também tem os judeus que estão em outros tantos países e que também conseguem essa cidadania e que tudo isso, na verdade, não é que o meu interesse é colecionar passaporte, não é interesse em colecionar passaporte, mas é simplesmente algo que está no subconsciente judaico. Se eu tiver necessidade, eu quero estar coberto também aqui. Eu não vou deixar nada Isso é muito doido. Isso é muito doido, porque realmente isso existe e óbvio, a gente consegue achar as explicações sociológicas, psicológicas, históricas para tudo isso, mas é interessante como que mesmo depois da independência de Israel, depois que, queira ou não, o status social do judeu muda, né, nas sociedades onde ele vive. O judeu hoje não é visto, na maioria das sociedades onde vive, como um invasor ou estrangeiro ou subcidadão e tudo mais, como era talvez há 100, 150 anos, talvez até menos, dependendo da época, mas depois da independência de Israel, isso muda. Mas mesmo tendo mudado, e já tem 70 e tantos anos, quase 80 anos, e isso continua aqui, né, nesse subconsciente, que é necessário você ter alguma segurança de vários aspectos. Agora, para não terminar dessa forma meio, essa discussão toda coisa, fica um conselho, né? Aqueles de vocês ouvintes que forem viajar e que, judeus e não judeus, aqueles nossos ouvintes que são judeus, que já viajam com esse olhar, ótimo. Aqueles que nunca viajaram com esse olhar, é um convite a viajar agora com esse olhar. E aqueles que são os nossos ouvintes que não são judeus e queiram experimentar um pouco disso, fica a dica para vocês. O lugar onde vocês forem, procurem saber se existe algum background. É uma oportunidade de complementar coisas que vocês aprendem aqui no Torá com Fritas e também uma possibilidade
de vivenciarem um pouco dessa história, ter um contato com esse fragmento da história. Fragmento era a palavra que eu queria usar. Essa história que foi fragmentada durante tanto tempo e que, de alguma forma, a gente fica tentando buscar os pedacinhos, os caquinhos aqui e ali quando a gente viaja. Olhar para a viagem de uma maneira diferente, olhar para a viagem como uma maneira de reconstruir, de restaurar esse recipiente de barro que se quebrou em algum momento e a gente fica tentando recuperar ele também. E até na sua própria cidade, né? A gente pode turistar na nossa própria cidade. E é uma coisa muito legal de ser feita. E acho que com isso, então, a gente pode encerrar. Aliás, já que você falou disso, a gente sempre é assim, né? Aliás, tem uma piada. Eu vou aproveitar e contar aqui a piada. A piada é assim: qual a diferença entre o judeu e o francês? O francês sai sem se despedir. O judeu se despede e não vai embora. Então a gente já falou que aqui pode terminar o episódio, mas aí alguém fala, não, mas eu queria dizer... Calma! Essa outra coisa, esse outro lado da viagem também, não necessariamente é uma coisa de séculos ou coisa atrás e tudo mais. Trabalhando na CIP, não foi poucas as vezes que aconteceu de simplesmente ter algum casal judeu norte-americano ou de qualquer outro lugar que simplesmente chegava na porta da CIP e perguntava que queria ver a sinagoga, porque eles são judeus, não era horário de reza nem nada, mas eles estão em São Paulo, queriam conhecer um pouco da comunidade em São Paulo, um pouco da sinagoga em São Paulo. E por várias vezes eu justamente desci da minha sala para ir apresentar a sinagoga, contar um pouco da história de como ela se formou, falava um pouco sobre os vitrais da sinagoga que a gente tem na CIP e tudo mais. Quer dizer, receber um turista que ele não veio ali na sinagoga para rezar e talvez vai estar em Shabat na mesma cidade, mas não vai vir nessa sinagoga ou não vai ir em nenhuma sinagoga, mas que naquele momento específico ele quer conhecer um pouco do judaísmo nessa cidade que ele se encontra. Então isso também é outro lado muito curioso, o judeu que viaja e que, mesmo que ali seja uma cidade onde não tem lá um grande marco de 300 anos atrás e não sei o quê, mas eu quero conhecer um pouco daqueles judeus, eu quero conhecer um pouco daquela comunidade em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, onde se encontra. Então isso também é uma coisa curiosa. E além do Sinagoga Tour, que é uma coisa que judeus fazem mesmo, os judeus que não são religiosos, existe também o Tumba Tour. O Tumba Tour eu acho que é uma das coisas mais curiosas que existe no judaísmo. Parece um pouco técnico, mas o Tumba Tour é o seguinte: aproveitar que você está em algum lugar onde viveu um grande sábio e visitar o túmulo do grande sábio. Então não é um ponto turístico, é algo que você sente uma conexão com aquilo. Visitar um grande sábio. Tem lugares que se tornaram justamente pontos de peregrinação. No Marrocos tinha pontos de peregrinação a tumbas de sábios, e a cidade de Uman, na Ucrânia, tem a peregrinação até o túmulo do Rebbe Nachman de Breslav. E, aliás, tem uma grande celebração de Rosh Hashanah todo ano, não teve no ano passado por motivos óbvios de guerra na Ucrânia, mas judeus do mundo inteiro que simplesmente vão para a Ucrânia para passar Rosh Hashanah perto do túmulo do Rebbe Nachman de Breslav, que é um fenômeno fantástico também que acontece. Em Israel tem muito Tumba Tour também. Eu acho no mínimo curioso. Assim, geralmente cemitério é um lugar que você evita ir, né? Você não quer ir no cemitério, ninguém quer ir voluntariamente. Na Argentina tem o da Recoleta que o pessoal tudo vai fazer tour, né? Exatamente. Então existe realmente um tour de cemitério é uma coisa. Um lado também do... Porque o cemitério, apesar de ser um lugar muito interessante, em hebraico existem vários termos para cemitério, assim como tem em português cemitério, necrópole, Campo Santo, tem vários nomes diferentes. Existe Beit Kvarot, Casa das Sepulturas, que a minha professora Reb Mimi Feigelson fala, esse é o nome que é ligado à morte. Quando você diz que a Casa das Sepulturas é ligado à morte. Mas o mesmo lugar é chamado de Beit Almin, a Casa Eterna, né? Onde vai ficar? Enfim, existem vários nomes em hebraico, alguns ligados à vida, à eternidade da vida, alguns ligados e um ligado à morte especificamente. Eu acho que no caso do Tumba Tour judaico, ele é sempre muito ligado à vida. Então, embora ninguém quer ir no cemitério
medo, a princípio, porque é ligado à experiência de vivenciar a morte de um ente querido. Quando a gente está falando de Tumbatur, apesar do nome parecer estranho, mas todo mundo usa esse termo, ele é muito ligado à vida. É uma ideia de eu quero visitar esse grande sábio porque, queira ou não, alguma coisa que eu faço da minha vida, embora eu possa ser a pessoa menos religiosa possível, alguma coisa da minha vida tem alguma ligação com algum ensinamento que esse sábio deixou. Isso é fantástico, né? Você vai para Tvéria, tá lá vários túmulos dos rabinos da Mishnah e começo do Talmud. Então você tem essa oportunidade de meio que, nossa, eu tô perto dessas pessoas. Você não tá perto das pessoas tecnicamente, né? Mas você sente como se você tivesse realmente prestando próximo. Aquela homenagem. Você tá próximo e prestando aquela homenagem. Você não passa despercebido por mim, né? Então o Tumbatur também tem essa outra característica. É um tipo de turismo bem judaico, né? Turismo estranho judaico, né? Acho que com isso a gente pode encerrar o episódio de hoje. E, bom, a gente sempre deixa as dicas, né? Então, a minha dica principal seria turistar na sua própria cidade. No meu caso, é São Paulo, o que é fácil de fazer. Então, assim, também é uma dica boa e não, né? Mas aqui em São Paulo, a principal dica que eu dou é visitar o Museu Judaico. Um jeito muito bom para começar a fazer esse passeio, essa visita, né? Então, dar uma olhada, se inscrever para receber a newsletter deles, saber qual é a programação. Então, a visita ao Museu Judaico sim, aqui, começando por São Paulo, é excelente. Eu soube que tem um memorial do Holocausto novo no Rio de Janeiro, acho que pode ser um passeio interessante de se fazer. Eu vou deixar uma dica boba, mas de um filme que é bem divertido, que chama Eurotrip, que passa às vezes na sessão da tarde ou na tela quente, na televisão, que é de uns adolescentes que vão fazer um mochilão pela Europa. É um filme bem bobo, mas muito engraçado. Tem pra alugar na Apple TV ou espera que a Globo sempre passa. Tá, eu recomendo, entre várias coisas que eu podia recomendar, eu recomendo um filme chamado Yippee, A Journey to Jewish Joy, que é justamente um documentário, mas também ele é lindo e é engraçado e enfim, é justamente um documentário que fala sobre a viagem dessas pessoas para Uman, na Ucrânia, para Rosh Hashanah, e o Paul Mazursky, que é o diretor do documentário, ele está indo viajar pela primeira vez para uma coisa assim, está fazendo um turismo judaico pela primeira vez na vida, e ele faz justamente esse, porque ele acha que ali tem um assunto interessante para o documentário, e ele se encontra com esse número enorme de Hassidim, mas não apenas Hassidim viajam para Uman, isso é coisa muito curiosa também. Muitos judeus que não parecem nada religiosos, ao saberem sobre a viagem de Uman, decidem que é uma coisa que você deve fazer pelo menos uma vez na vida. E o filme chama Journey to Jewish Joy. A gente também está devendo um episódio sobre Hassidut. É verdade. O Rebbe Nachman de Breslav, a grande mensagem dele, enquanto hassídico, é dizer que o mais importante da vida é a alegria. Que não existe coisa maior do que a alegria. Então, é viver com alegria. E isso o Paul Mazursky encontra lá. Ele acha a história toda um pouco, a princípio, uma coisa, é o Ano Novo Judaico, mas eu estou indo para uma peregrinação para um túmulo, e de repente ele descobre uma energia de felicidade e uma alegria e no fim ele tá adorando, né? E o filme é muito engraçado, porque ele é piadista, ele faz umas piadas. Tem uma piada que ele costuma falar pelo menos 5 vezes durante o filme, ele fala a mesma piada, e toda vez que ele conta a piada eu morro de rir. É a mesma piada o tempo todo e eu morro de rir, eu já sei o final e eu rio de novo. Pode crer, é muito bom. E é um filme realmente que vale muito a pena e fala sobre viagem judaica de alguma forma. Muito bem. Bom, então com isso a gente pode encerrar o nosso episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, toracomfritas@gmail.com, que também é o
o nosso Pix. Podem nos procurar no Instagram, @toracomfritas, no Twitter também, @toracomfritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Hotz, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Insta pelo @aludesempre ou @aluprodu. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. Muito obrigado e até a próxima!